Então, continuando com a nossa programação, agora a gente vai ter uma palestra cujo tema é Guia Didático, os maravilhosos manguezais do Brasil. E para facilitar, para apresentar essa palestra, a gente vai chamar no palco Clemente Coelho Júnior. Ele é pai de 2 meninas, biólogo, mestre, doutor em oceanografia, professor da Universidade de Pernambuco, cofundador e diretor-presidente do Instituto BioBrasil, e tem como missão oferecer esforços para a conservação dos manguezais e demais ecossistemas costeiros. Seja bem-vindo. Pode começar. Bom, boa tarde a todos e todas. Antes de fazer a autodescrição, já gostaria de dizer que, com falas tão emocionadas na parte da manhã e falas mais técnicas na parte da tarde, eu me encaixo nessa parte da tarde de falas técnicas, mas a parte mais difícil, que é falar de educação. Então, vou fazer uma autodescrição. Eu tenho 1,85 m, tenho cabelos e barbas grisalhos, eu estou usando óculos arredondado, estou todo de azul, uma camiseta polo azul com a logo do Instituto BioBrasil, que é o precursor, o protagonista desse trabalho que eu vou apresentar para vocês. Então, me chamo Clemente Coelho Júnior. Essa história que eu vou contar sobre o guia didático é compartilhada com outro professor. Eu sou professor da Universidade de Pernambuco também, além de cofundador e diretor-presidente do Instituto BioBrasil, o professor Renato de Almeida. Então, vamos começar contando para vocês da onde surgiu, então, o guia didático, quando ele chegou no Brasil. Iniciou com esse senhor aqui, o Martin Kuehl, que ele trabalha já há algum tempo, na verdade, não só voluntário, mas ele executa um projeto de educação nos manguezais no mundo, pelo Mangrove Action Project, e interessado em aplicar uma metodologia ativa, bastante interessante, com um conteúdo rico, para professores da rede pública. Então, ele nos procurou, e eu vou até comentar para vocês de onde vem a nossa bagagem também, em termos claro, conceito, do que é a ecologia do mangue, mas principalmente do nosso pé, já de há muitos anos, vindo do laboratório da professora Yara, do Bioma, que já tinha pegada de extensão. Ele nasceu, um projeto de extensão, apesar de ser da ONG, nasceu na pegada, na academia também de extensão. Aqui é desenvolvendo nas Ilhas Caimã a formação de professores da rede pública, de lá das Ilhas Caimã, e no Senegal. Eles rodaram o mundo, fizeram bons trabalhos em vários países, em todos os continentes onde tem a manguezal. Então, eles já passaram por 15 países e chegaram, em meados de 2006, a nos procurar, então, repito, lá no Bioma Brasil, no laboratório, mas a gente já tinha saído lá da USP, do Instituto Oceanográfico, onde eu me formei, fiz meu mestrado e doutorado, já estava na Universidade Federal Rural, à época, depois na Universidade de Pernambuco, a Universidade Estadual. Nos procuraram, a mim e o Renato, para conversar sobre esse projeto, esse programa internacional, mundial, de formação de professores. Então, eles nos levaram um material muito rico, inicialmente escrito em inglês, depois traduzido para o espanhol, e, quando chegou para nós, escrito na língua portuguesa, não pela tradução em si, de que a gente poderia reconhecer algumas falhas na tradução, mas o fato é que nós temos 8.000 quilômetros de linha de costa, e praticamente todo o nosso litoral a gente encontra bacias hidrográficas com o ecossistema manguezal, e a gente não nos sentimos confortável o suficiente para poder fazer a tal adaptação de um material didático. Nós conversamos muito com eles, com o Martin e com a Elaine Koretz, na época, que representavam o Mangrove Action Project, o MAP, como a gente chamava, aqui no Brasil. Eles não entenderam muito, porque nós explicamos que havia uma diversidade ecológica, uma diversidade geográfica, geomorfológica, cultural, social, muito grande, diversificada em todo o litoral, e que seria difícil a gente produzir um material que atendesse cada uma das regiões de norte ao sul do nosso litoral.
eles realmente ficaram até meio chateados, né, Yara? Eles acharam, inicialmente, que a gente estava sendo arrogante, né? E não era porque a nossa realidade realmente, e educacional também, né? Não podemos esquecer isso, há diferenças muito gritantes no nosso litoral em relação à educação, né? Há municípios e municípios, estados e estados, e aí, depois de uma reflexão que eles fizeram, eles voltaram e disseram para nós, para mim e para o Renato, dizendo: qual que é a proposta que vocês têm? E nós dissemos: nós queremos escrever um guia didático, Maravilhosos Manguezais, com esse nome, exato como é aplicado nesses países, mas do Brasil. E realmente foi um mergulho de quase 2 anos escrevendo, então, um guia que eu vou apresentar para vocês. E Renato de Almeida fez ainda uma viagem, ele foi para Guatemala visitar a execução de um projeto lá. Então, o Guia Didático Maravilhosos Manguezais do Brasil, fizemos consulta com educadores do Sudeste, em Recife também com a professora Luciana, né, da Escola Mangue, que tem uma história bem antiga com educação ambiental no Brasil, né, e fizemos toda uma conversa com esses educadores, e eu e Renato mergulhando, então, na escrita, mas hoje contam com 4 colaboradores, além de Renato, né, mais Laís Muniz Paiva, que foi uma aluna minha de mestrado, e um professor da rede pública em Alagoas, Paulo Rodrigo Rego, né. A história ela é bem antiga, quando a gente... Ela, inclusive, nasce com o Instituto Bioma Brasil, né? Em meados de 2006, nós fundamos o Instituto Bioma Brasil, e seria o nosso primeiro projeto, o grande projeto a ser executado. Então, com a experiência vivenciada pelo Renato lá na Guatemala, a gente fez toda uma adaptação, foram quase 2 anos, e o primeiro município a se aplicar o guia foi em Cariacica, no Espírito Santo, né, um grupo de 90 professores, eu já vou contar com a metodologia, de 90 professores, executamos esse projeto. O Ministério do Meio Ambiente, em 2010, se interessou, viu que era um bom material, né, e fizemos um workshop também no Espírito Santo, e o Ministério do Meio Ambiente foi o primeiro apoiador, depois do município de Cariacica, a um projeto mais amplo, né, porque é um material didático, de 273 páginas, eu acho que todos vocês têm consciência de como é difícil produzir livro nesse país, quanto é caro um livro, né? Então, é um projeto que a gente sempre diz que, de saída, produzir os livros já é caro, porque, quando você imprime milhares deles, milhares de exemplares e vende, é um preço, mas, quando você produz 40 para 40 professores, é outro. Né? Então, eles nos apoiaram inicialmente, né? E fomos, de novo, para Cariacica, no Espírito Santo, onde se implementou um projeto um pouco maior de políticas públicas, voltado à questão educacional e social, e Cariacica inaugura, inclusive, nessa época, né, a primeira unidade de conservação municipal, né, que era o Parque dos Manguezais. E eu vou falar depois, mais para frente, que nós, por onde passou o Guia Didático Maravilhosos Manguezais do Brasil, tem unidade de conservação, mas o nosso foco nem era tanto as áreas protegidas, era mais a formação dos professores com um material rico que eu vou mostrar. Fomos para Maragogipe, né, e lembrar que, quando nós estivemos em Maragogipe, em 2011, já era um financiamento do MEC, né, era um projeto já financiado pelo MEC, e está aqui Carlinhos de Totti, que nós tínhamos já... na década de 90, feito algumas visitas em Maragogipe, então foi bem legal voltar para Maragogipe e conversar com os professores. Carlinhos de Totti é um professor de lá, quer dizer, trabalhou com os educadores, foi bem fácil trabalhar. Fomos para o Fundão, no Espírito Santo, e depois o resto eu vou contar exatamente como aconteceu e o número que a gente se encontra. Nossa bagagem não é de agora, é uma bagagem antiga, né, com um trabalho de educação ambiental. Apesar de ter feito meu mestrado, doutorado com ecologia de mangue, eu sempre tive um pé no ambientalismo. Na verdade, eu fui primeiro ambientalista, fui ativista, para depois ser biólogo e depois me formar, enfim, hoje estar numa universidade. Então, nossa bagagem para trabalhar com educação é antiga, né? E ela vem de um material rico de diversos outros professores, e aqui eu faço a citação de uma pessoa que estaria aqui, né, Yara? Que é a professora Tânia Mara Simões, que foi uma pessoa que nos deixou, mas que deixou também, aqui tem Alexandre, está por aí,
né, que é uma cria da professora Tânia, que trabalhou com ecologia de mangue, mas que tinha a preocupação de fazer trabalhos de extensão. Então, algumas cartilhas que ela produziu. E também, dentro do laboratório da professora Yara, o primeiro grande documento, o primeiro grande livro que baseou muitos de vocês que estão aqui, que é aquele livro que a gente chamava que era o livro marrom, o livrinho marrom, né? Onde que está o livrinho da marrom da Yara? A Yara que financiou esse livrinho todo aí, foram vários, depois ela conta para vocês quantos ela produziu, acho que ela não deve ter mais nenhum. Estão escaneados, quem quiser, depois eu posso mandar para vocês, que é o Manguezal, Ecossistema entre a Terra e o Mar. Inclusive, o professor Mário também foi autor desse livro, tantos outros, professora Tonhela, que tem aqui alunos que já passaram pela professora Tonhela, fizeram capítulos, até a gente amadurecer num livro mais focado para didático, a convite da editora Ática, que foi o Manguezais, né, da série Investigando, que foi uma experiência muito enriquecedora, muito interessante, né? E depois a Ática veio a ter problemas financeiros e deixou de trabalhar com os paradidáticos. A gente sempre brinca, né? Como que eu faço para ter um livro desse? Pode deixar, me chame que eu mando para vocês em PDF, porque nós temos o Distrato. Eu lembro que a primeira vez que eu aprendi o que era Distrato foi quando eu fui contratado, junto com a professora Yara e com a professora Tonhela, para fazer o livro, e depois nós descobrimos que o Distrato nos dava a liberdade de fazer o que quisesse. Então, nós temos ele todo escaneado, eu passo para vocês. Então, nós tínhamos uma base bem interessante, né? E, recentemente, né, num volume da Springer, que trata os manguezais e os marismas brasileiros, né, que reuniu os grandes especialistas daqui do Brasil, são 18 capítulos, ou 19, não me recordo agora, né, com muitas... Dentre todos os capítulos que falam de fauna, flora, ecologia, distribuição, tem esse de educação ambiental em área de manguezal. Quem quiser também eu posso passar. Quem encabeçou esse trabalho foi Renato, mas eu não vou citar todo ele. Eu vou citar essa tabela que é importante para vocês entenderem a educação ambiental em área de manguezal nesse país. Quem participou desses encontros nacionais e regionais de educação ambiental em área de manguezal aqui, pode ter certeza que foram os grandes precursores da educação ambiental nesse país. Nós estamos falando de uma bagagem enorme, na qual se discutia com uma bandeira, que eu gosto de falar sobre isso, que era o manguezal, mas que trabalhava com todos os ecossistemas costeiros marinhos e os mais diferentes temas. Né? Então, começou essa história também em Maragogipe, berço da educação ambiental nesse país, com vastas áreas de manguezal, populações tradicionais interessantíssimas, né? Onde se trabalha a questão social há muito tempo, o município, enfim, e unidades de conservação, que começou, então, com os encontros nacionais, começo da década de 90, e finalizou, então, um encontro regional em Penedo, em Alagoas, em 2008. Então, está aí um histórico de trabalhos, de projetos, de discussões sobre educação ambiental em área de manguezal. E aqui está a capa do guia, é um livro de 273 páginas, ele é indexado, são 5 capítulos. Esses 5 capítulos se distribuem, né, das mais diferentes formas. Claro que a pegada do guia didático Maravilhosos Manguezais tem uma pegada que não é só para o manguezal, é para as áreas úmidas do planeta. Então, nós respeitamos essa coisa de introduzir as bacias hidrográficas, a importância dos manguezais como área úmida, mas também evoluímos num 5º capítulo só focado nas questões éticas e sociais. Então, esse foi o grande avanço, além de todo um guia preocupado com o nosso litoral, com as informações sendo passadas fidedignas do nosso litoral, quanto à questão ecológica, socioeconômica e tudo mais, né? Fizemos um 5º capítulo voltado para a questão realmente de cidadania ambiental. Possuem 42 atividades, muito fáceis de serem replicadas em sala de aula, então isso já favorece a um professor, um educador de um município menor, que não tem condições, não tem um laboratório, né? E um glossário, enfim, né, que complementa. Está aqui o sumário, né, dos 5 capítulos, mais
o glossário e as referências citadas, né? Então, falamos desde a ecologia de manguezal, passamos pelo impacto e tudo mais, e uma noção de como ser um naturalista, né? Vivenciar um pouco da história natural, e eu vou mostrar para vocês algumas experiências, né? É uma abordagem bastante interessante, pedagógica, focado realmente no professor, na sala de aula, o que é mais importante, naquilo que o professor vivencia. Então, os municípios que nós passamos são municípios que já têm uma ligação muito forte com os manguezais ou com a zona costeira como um todo, né? Então, permite que os professores desenvolvam suas habilidades e competências junto com os alunos, né? Em projetos pedagógicos, que isso também é uma coisa interessante. É considerado um dos primeiros programas. Eu acho que até agora eu falei a palavra projeto, é porque evoluiu para um programa, considerado um dos primeiros programas que se trabalha o ano letivo na escola, com o material didático, né? De diferentes temas, enfim, a interdisciplinaridade, sempre o professor como protagonista e mediador do conhecimento, né? Com muita experimentação, né, dentro daquelas 42 atividades, algumas do guia, então, internacional, e outras tantas que nós desenvolvemos e pesquisamos, mas sempre com metodologia científica. Isso é uma coisa interessante. Se vocês pegarem um guia, eu vou mostrar umas fotos, os recortes, né, desse guia, ele está lá com uma metodologia, né, científica. Todos os 42 experimentos respeitam a metodologia científica. E não só para professores de ciências, como a gente chama, né, mas para todos os professores, por isso a interdisciplinaridade. Em jogos, seminários, debates e tudo mais, né, o formato do guia foi pensado para que o professor pudesse ter ele em mãos e, ao mesmo tempo, abrir esse material, retirar a folha, poder utilizar em sala de aula, copiar, fazer cópias, levar para os alunos executarem atividades em sala de aula e no campo, né? Então, ele tem esse formato aqui, com argolas, ele foi feito exatamente para isso, com essa intenção, né? E, ao mesmo tempo, um pouco da nossa percepção de que é uma coisa aberta, que o professor também pode introduzir coisas dentro desse guia, né? E, como eu falei, a pegada que era das áreas úmidas do Guia Internacional, para nós, foi muito focada em termos de bacias hidrográficas. Tanto é que a primeira... vou falar do curso como funciona, mas a primeira fala da gente em sala de aula para os professores é exatamente a bacia hidrográfica na qual ali está inserida a comunidade, né? Então, são diversos municípios que a gente passou, a gente sempre tem que fazer um estudo das bacias hidrográficas, e eu brinco com os professores que, conversando com eles, né, então, são professores principalmente do ensino infantil e fundamental 1 e 2, mas também ensino médio, né, porque os municípios, geralmente, são responsáveis pelo ensino infantil fundamental 1 e 2, então, acaba que a maioria dos professores são desses, né, conversando com eles, fala assim, olha, desde o ensino infantil até o pós-doutorado, os alunos aprendem ciclo d'água, né? E, de fato, hoje a gente está falando de mudança climática, a gente está falando do impacto sobre o ciclo d'água, mas lá, quando pequenininho, também vai entender o que é ciclo d'água. Todas as figuras do guia didático são do arte educador, né, Dó Galdino, de Caravelas, na Bahia, né? E está aqui, então, só mostrando pouquíssimas páginas. A numeração foi muito preocupada em capítulo 1 e qual a página, então, toda ela é numerada nesse sentido, né? Muitos boxes com informações complementares, nesse caso, falando sobre as marés. Muitos desses boxes também possuem poemas, músicas do Cantarolama também, né? Então, ele é todo contextualizado, então, baseado em textos científicos, de forma a interpretá-los com uma linguagem mais acessível. E está aqui, como eu falei, então, né, a metodologia científica, exatamente, que vai ser utilizado com os professores ao adotar uma das atividades, das 42 atividades, né? Então, vai ter uma introdução, objetivos, a área de estudo, o tempo que todas as 42 atividades têm essa sequência. O tempo, o material que vai utilizar,
dar uma explicação sobre a tarefa complementar. Isso daqui é uma das atividades que eu vou comentar rapidamente com vocês, que é a limpeza do petróleo, e aí os procedimentos metodológicos, enfim. Então, está aqui figuras que também estampam dentro do guia. Então, são muitas gravuras, muitas pranchas com desenhos feitos pelo Dog Aldino, não só de espécies ameaçadas, como aquelas duas ali, Mério e a tartaruga verde, mas aquelas que compõem. Então, a gente teve essa preocupação em colocar aquelas mais emblemáticas, algumas bandeiras. Eu estava comentando com amigos aqui que hoje, quando estava se falando da fauna do manguezal, eu estava ali atrás, né, sentado, e eu fiquei muito feliz de saber que todos os bichos que foram citados, que são aqueles que mais representam aqui, né, o manguezal, que mostrariam o que é a fauna associada do manguezal, todos estão no nosso guia. Eu falei, opa, então acertamos, né? Então está aqui o mero também, né, para representar uma espécie ameaçada, mas os pescadores, então, tem figuras com marisqueiras, com pescadores, espécies de importância econômica, como a carapeba, claro, né, todos essas gravuras são utilizadas em atividades, né, e eu sempre gosto de colocar um bicho que faltou falar. Cadê Pedro? Pedro está aí? Pedro, a gente precisa trazer o pessoal do Peixe-Boi. Eu sou um apoiador dos projetos do Peixe-Boi, mas eu passei a ter uma outra visão do ecossistema manguezal a partir dessa espécie bandeira. Então, para nós do Nordeste, eu tenho 20 anos que eu moro lá, é uma espécie fundamental para falar da conservação da zona costeira, em especial os manguezais. Está lá o nosso fofinho, sempre vai estar presente nas atividades dos professores. E aí é um curso de formação, né, de 16 horas, são 2 dias intensos, né, de manhã e tarde. Então, a gente faz uma atividade teórica, corre para fazer uma atividade prática, volta. Muitas vezes o espaço é pensado dessa forma, qual espaço que a escola tem para nos disponibilizar. Lembrar a todos e todas aqui que projetos de educação, mesmo que tenham timbre da educação ambiental, nas escolas a porta de entrada é a Secretaria de Educação. A gente tem um pouco da percepção que talvez uma Secretaria de Meio Ambiente, ou, de fato, elas apoiam muito dos projetos, mas trabalhar com professor, você vai procurar primeiro a Secretaria de Educação, depois procura a Secretaria de Meio Ambiente e pede apoio. E, nessa conversa, né, então, vem toda a estratégia e a logística para ser construída, né, e aí os espaços, muitas vezes, destinam 2 espaços, um só para laboratório, que a gente faz na hora, e outro para teórica, tendo espaços também de convivência coletiva, quer dizer, de atividades ao ar livre e também de campo, porque nós temos uma saída de campo também, culminando em desenvolvimento de projeto. A última atividade é desenvolvendo projetos, né? Então, está aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, atividades práticas, à esquerda, lá em cima, a Laís desenvolvendo uma metodologia que foi muito interessante. Essa metodologia é muito conhecida mundialmente, que é a Rede da Vida. Eu e o Renato, nós procuramos muito na internet quem eram os autores dessa metodologia. Ela é universal, ela não achamos, e nem Martin sabe. Então, está ali uma atividade de rede da vida, né? Trabalhos falando sobre a cadeia trófica ou a cadeia alimentar, como vocês queiram chamar. A gente trabalha um pouco com a questão da evolução, da adaptação dos seres vivos. Então, é muito rico trabalhar com as espécies de ave, o que representam os bicos, a evolução dessas espécies, o que elas comem. Então, tem atividades bem lúdicas, né? Está aqui uma das atividades para falar de estuário, essa daqui de baixo, com esse professor lá de Passo de Camaragibe, né, para explicar um pouco como funcionam os estuários, também um trabalho bem dinâmico, bem interessante, né, que a gente utiliza a água e depois coloca a água salgada para verificar como que a água ela fica nesse aquário, né. O trabalho de campo com os professores, né, que antes eles mergulham em todo um capítulo voltado para a questão de como desenvolver projetos de educação ambiental nas escolas, que é uma adaptação de um guia da Fish and Wildlife Service,
que é um trabalho bem interessante, que foi traduzido para a língua portuguesa e também está disponível em PDF, quem quiser, posso passar também, né? E aí culmina, então, numa discussão. Então, se reúnem os grupos, os 40 professores dividem em praticamente 5, 6 grupos, depende, e aí eles discutem durante um tempo o que poderiam fazer na escola e fazem uma apresentação. Nem todos os projetos executados pensados são executados de fato, porque são professores de diferentes escolas. Nós aconselhamos não só professores, que a gente chama de sala de aula, aquele que está ali, né, lecionando, mas os coordenadores e diretores também são convidados a participar do curso, né? E uma atividade que a gente, quando nós adotamos, a gente não imaginou, jamais imaginávamos o que iria acontecer em 2019 no Nordeste brasileiro. Jamais. Eu mesmo me questionei por que, apesar de ter vivenciado lá no Laboratório Bioma alguns casos de derramamento de petróleo, acompanhar, mas nada chegou realmente da amplitude do que aconteceu no Nordeste, e muitas vezes nos perguntavam para que nós vamos explicar o impacto do petróleo nas praias e no manguezal. Isso é uma foto do primeiro grupo, esse sou eu mais magrinho, sem barba, né, fazendo, então, a atividade. Eles utilizam diferentes materiais, a gente pega óleo já utilizado, que vai para reciclagem, então a gente não usa nada tóxico e brinca com eles, faz uma atividade, como eu falei, lúdica, para eles limparem a praia, para chegar à conclusão, então a gente oferece alguns materiais, para chegar à conclusão que melhor prevenir do que remediar. E aí veio 2019 o impacto, e hoje a gente trabalha com muito mais propriedades e discussões no nosso curso em relação a isso. E essa é a nossa fotografia atual, por onde a gente passou. São 14 municípios, são 641 profissionais formados, 162 escolas públicas envolvidas. Como o Pedro disse no primeiro dia, eu gosto de trabalhar em rede. Nós também gostamos de trabalhar em rede. Essa é a nossa rede, a rede de educadores do Guia Didático Os Maravilhosos Manguezais. Então, começou lá em cima, né, como eu falei, Cariacica, no Espírito Santo, e foi descendo, Fundão Maragogipe. E o primeiro projeto, então, na APA Costa dos Corais, que eu vou terminar com ele, Tamandaré, Porto de Pedras, fomos para Canané, em São Paulo, financiado pelo Boticário, São Miguel dos Milagres, São José da Coroa Grande, Itapsuma, financiado pela Fundação Alcoa, junto com a Fundação Mamíferos Aquáticos, Japaratinga, Jequiá da Praia, pelo projeto Terra Mar, Barra de Santo Antônio, Passo de Camaragibe, e o último foi Maragogi, o ano passado, financiado pela Convention Bureau, né, que é uma associação voltada à questão do turismo em Maragogi. Mas a proporção que ganhou o guia didático foi do apoio dessas três, da Fundação SOS Mata Atlântica, da Fundação Toyota do Brasil, com um apoio institucional da Costa dos Corais, né? Então, foi o que fez a gente pensar que se tornou um programa e não um projeto. Então, cada município, né, acaba recebendo aí as benesses de apoio dessas instituições. E na APA Costa dos Corais, especificamente, principalmente dessas três, né? Então, aqui já o desdobramento, né, os professores levando os alunos para campo, né? Aqui tem uma das nossas atividades, aqui embaixo, à direita, que a gente chama de pegada do gigante. É uma parcela, ao invés de fazer uma parcela quadrada perfeita, é uma pegada de um gigante, e os alunos interpretam o que encontram nas áreas de manguezal e também nas áreas conectadas, nas áreas próximas. Está aqui a professora, levou o guia para campo, né? Então, está aqui um mosaico de várias atividades, inclusive algumas de ensino médio, essa daqui de baixo, que tem um quadro, né, com algumas plaquetinhas, né? E o caso de São José da Coroa Grande, que nos chamou a atenção, que tem sido o nosso exemplo de perseverança numa boa educação nesse país, e o exemplo foi dado por eles, foi o melhor resultado que nós tivemos. Então, levamos o curso para os professores da rede pública, foram 40 professores do município, então, formados, e passamos o ano letivo, como todo projeto funciona dessa forma, né? Então, passamos o ano letivo na escola, só que a escola se adiantou. Então, quando há engajamento da gestão municipal educacional, os resultados são outros.
Nós tivemos situações onde nós fomos para municípios onde professores brilharam individualmente, mas não em São José, porque todos brilharam, mas graças ao apoio da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação disse: este será o projeto nosso deste ano de 2015. Se chamará o projeto pedagógico do município de São José da Coroa Grande, vai se chamar Guia Didático Os Maravilhosos Manguezais do Brasil. Né? Então, as escolas se dividiram, cada um ficou com um tema, e os professores saíram pesquisando. Está aqui também alguns resultados, né, sendo executado algumas tarefas, algumas atividades, e isso extrapolou, porque não só utilizaram as atividades previstas no guia, mas outras também criadas por ele. Lembrem do guia que tem em formato de, onde você tem argolas que você pode tirar, você abre, né, de fichário, tira a folha e, ao mesmo tempo, coloca novas. Eles colocaram novas atividades. Já estou terminando, né? Cordéis incríveis. Cadê a Jaqueline? Estava conversando com ela agora, Jaque. Esse material aí é o que nós estávamos falando. Pô, eles produzem tanto, mas a gente só encontra no YouTube alguém cantando. Está aí Carlinhos de Totti, que as músicas dele viraram poesia. Então, está aqui os cordéis que estão lá depositados na biblioteca do município. Mais uma. Né? Então, aqui trabalhando painéis. E sabe como que terminou esse trabalho? Eles fizeram, simplesmente, nada mais, nada menos, do que uma feira de educação no município. Instalaram um toldo no meio de uma praça, onde as pessoas passavam e todas as escolas apresentaram seus projetos. Todas as escolas. Então, está aqui pais, professores, ou seja, o que a gente chama de comunidade escolar, passando por aqui e falando sobre manguezal. Está aqui os alunos, né? Esses do ensino fundamental 2, do ensino infantil. Gente, menino, olha, essas menininhas aqui de sereia, eu, ao mesmo tempo que eu chorava e ficava feliz, e, ao mesmo tempo, assim, eu falei, meu Deus, quem vai tirar essas meninas daí? Porque elas vão ter que sair. É sério, foi pior que carregaram essas meninas. Foi muito emocionante. E, para finalizar, esse é o retrato do município. Nós não temos condição de numerar quantos alunos foram envolvidos durante esses anos trabalhando com os municípios que eu falei para vocês. Não tem condição. Cada professor é responsável por mais de 40 alunos. Mas será que todos realmente trabalham com guia didático? Neste caso, não só os 40, como todos os professores da ativa. E o número total de alunos foi de 3.549 alunos envolvidos no programa, né? Utilizando lá na primeira tabela atividades do guia e extras. Tá? E a gente brincava, então, que a APA Costa dos Corais também é a APA dos Manguezais. Isso acabou virando uma brincadeira. Né? E aqui estão os nossos contatos, né, do Instituto Biom Brasil, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. E eu agradeço a todos. Desculpa ter passado o tempo.